pessoal, hoje iremos continuar a nossa aula sobre enzimas. Na aula passada, nós terminamos falando sobre a polifenoxidase. A polifenoxidase é uma enzima que existe naturalmente nos tecidos vegetais, hortaliças e frutas, e ela tem função de atuar sobre os compostos denominados fenólicos, por exemplo, nas frutas, e produzir compostos de coloração escura. Um exemplo clássico e o mais fácil de ser observado é na maçã. A maçã possui a polifenoxidase naturalmente na polpa, na parte interna da maçã, porém ela precisa de oxigênio para atuar. E o que acontece quando você corta a maçã? Você corta a maçã, você está expondo a polpa da maçã ao ar externo do ambiente. E o nosso ar, ele contém oxigênio. Então, essa enzima passa a ser ativada e a reagir, a atuar em cima de compostos do grupo denominado fenólicos e transformar esses compostos em compostos de coloração escura. E na indústria, ela é facilmente inativada com o uso de calor. Lembra que enzima é uma proteína especial e as proteínas, todas as proteínas, elas são sensíveis a calor, a um ambiente muito ácido, um ambiente muito básico, há também a grandes concentrações de sal e açúcar. Por isso que quando se vai utilizar maçã crua em seja numa salada, seja no salpicão, seja no arroz, para evitar que ela escureça, você corta a maçã, os pedaços de maçã e coloca ele em uma salmoura com limão ou com açúcar ou ambos, para exatamente evitar que essa enzima seja ativada e ela entre em contato com os compostos fenólicos e produza a coloração escura. Mas na indústria, como é mais eficiente, mais rápido e menos custoso a aplicação de calor, então se utiliza o calor e não essas outras formas que são feitas mais caseira ou em menor escala. Existe também a catalase, que a catalase ela vai ter compor o peróxido de hidrogênio, que é resultante natural do metabolismo, ou seja, das reações normais que uma célula faz. Porém, se esse peróxido de hidrogênio se acumula muito dentro do alimento, ele pode desencadear ou iniciar reações degradativas de outros compostos que não são desejáveis. Então, você precisa ter o controle da degradação desse composto para ele não se acumular. A lactoperoxidase, ela vai interferir na oxidação de lipídios e gerar compostos que podem destruir os micro-organismos. Então, ela tem uma função antimicrobiana. Ela vai agir combatendo os micro-organismos, ou seja, é uma enzima que proporciona uma reação que vai agir contra os micro-organismos. De certa forma, seria uma defesa natural que os alimentos têm. Ela é utilizada como indicador de pasteurização excessiva. Vocês vão ver em conservação de alimentos que existem vários grupos de métodos de como conservar um alimento. Um dos grupos é o grupo que tem aplicação de calor. Você aplica calor no alimento para obter a maior conservação do alimento, ou seja, ampliar o prazo de validade do alimento. Dentro dos métodos de conservação existem dois em especial, que é a pasteurização e a esterilização. Que a pasteurização são aplicações de calor até 100 graus e a esterilização acima de 100 graus. Cada alimento e cada objetivo que você tem de conservar tem uma temperatura específica máxima que o alimento tem que estar exposto, por exemplo, 72 graus por 15 minutos. Se passar disso, o que é que pode acontecer? Mudança de cor, pode acontecer precipitação de proteína e ficar separados os gruminhos, pode ter perda de vitaminas. Então, passado o parâmetro estabelecido não é o mais adequado.
Então, uma das formas de identificar se essa temperatura de pasteurização foi acima da recomendada, ou seja, foi excessiva, é você analisar a atividade da lactoperoxidase, porque a partir de determinada temperatura, ela já fica inativa, ela é uma das mais resistentes. Então, se ela está inativada, então é porque a pasteurização teve uma temperatura acima da desejada. Aqui eu vou trazer alguns exemplos específicos de áreas áreas ou grupos de substâncias em que as enzimas podem ser aplicadas na indústria de alimentos, na agroindústria. Na panificação, você pode usar desde amilases, as proteases que agem sobre as proteínas, a amilase de origem de fungos, benéfica, claro, entre outras, visando vários pontos. Estabelecer a qualidade da farinha, estabilizar, melhorar a cor da massa, ampliar o tempo para que inicie o endurecimento do produto já pronto, ou seja, ele é anti-endurecimento do pão e outros produtos de panificação. A otimização da massa para que seja mais fácil ela ser misturada, ser mais fácil de iniciar a fermentação, ser mais fácil de moldar. E fortalecer o glúten, que é extremamente importante para dar estrutura e textura aos produtos panificáveis com base em uma farinha que possuem as proteínas que formam o glúten. Lembra como falamos de proteína, nós falamos da gliadina e da glutenina? Elas duas juntas contêm farinha de trigo, né? É uma quantidade significativa na farinha de trigo. Junto com água e trabalho mecânico, ou seja, a sova que se faz em uma massa ou manual ou mecânica, ela produz uma rede de glúten, que é uma rede elástica que proporciona com que o gás produzido na fermentação do pão ele fique retido dentro da massa e a massa possa crescer. Ou seja, quando se diz que a massa cresce, não é que 1 quilo virou 1,5 kg, é que um volume dobrou de volume, mas com o mesmo peso. Então a massa fica leve, não fica aquela massa pesada. Já quando se trabalha com amido e açúcares simples, você pode utilizar várias outras enzimas, como as de origem bacteriana, a glicose isomerase, para obter vários produtos diferentes. Desde você fazer a liquefação do amido e obter um xarope de um açúcar de tamanho menor, né, que é denominado maltodextrina, que apresenta gosto doce. Você obter outros açúcares simples, como glicose, maltose, a partir do amido. Você produzir xarope de frutose a partir do amido. E também você degradar polissacarídeos. Nos derivados lácteos, ou seja, iogurte, queijo, bebida láctea fermentada, entre outros, você pode utilizar, por exemplo, renina, que é o nome de uma proteína, de uma enzima que tem ação sobre proteínas, ou seja, ela é proteolítica, ela age sobre proteínas. Também tem a pepsina, a lipase, que age sobre a gordura do leite, dos produtos lácteos, a lactase, que vai agir na quebra, que é outro nome dado à proteína que vai agir sobre a lactose, e proteasa, que vai agir sobre outras proteínas presentes no leite. Ela vai proporcionar a hidrólise, ou seja, a quebra com presença de água da lactose, hidroágua e lise é quebra, para produzir aqueles produtos sem lactose ou chamado lac-free, que vem do inglês, né? Lac-free, livre de lactose. Vai proporcionar a maturação mais acelerada de queijos. Alguns queijos são maturados, outros não. Alguns demoram mais tempo, outros não. E algumas enzimas, elas aceleram esse processo. A modificação da proteína láctea, para ela ser mais digerível. Algumas crianças, principalmente, elas têm problema com a digestão de algumas outras proteínas, do leite. Então, você pode quebrar ou pode facilitar a produção de um alimento mais assimilável, mais digerível por um público-alvo. Eliminação do peróxido de hidrogênio e também ajuda na fabricação de queijos, pois
Essas enzimas facilitam o processo de coagulação das proteínas para você ter aquela massa de queijo separada do soro. Nos vinhos, nós podemos aplicar desde a pectinase, celulase, arabinase, pectolíticas, ela proporciona aumento da extração do suco com fluidez, melhorando assim o rendimento, você consegue extrair mais suco, melhora o processo de filtração, traz melhor extração da cor com boa estabilidade. E vocês vão ver mais pontos sobre a fabricação de vinho, o que torna muito importante a produção a presença dessas enzimas no processo de extração e produção de vinhos e outros líquidos, outras bebidas, como os sucos, tá? Nas sucos e frutas, você tem a pectinase, as celulase, que é sobre a celulose, as pectolíticas, que vão agir sobre a pectina, e ela vai facilitar a extração da polpa e reduzir a viscosidade dos sucos. Também age na degradação do amido, age também na despectinização, ou seja, eliminação e redução da quantidade de pectina, que endurece e dificulta o processo de extração de suco, de polpa da fruta, auxilia no processo de extração de óleos essenciais e também na clarificação e filtração de sucos. A clarificação é aquele processo de retirar algum pedaço de material sólido que esteja suspenso no leite para deixar ele translúcido, tá? Então, ele é facilitado por algumas enzimas. Na indústria de cerveja, nós temos as proteolíticas, as amilases e as gluconases, que vão ter vários benefícios, como liquefação de algum agregado que deixaria turvo a cerveja, elaboração de cerveja com cevada sem maltar, maturação acelerada da cerveja, controle de nitrogênio, que são importantes na produção de cerveja, elaboração de cerveja com 100% de cereais não maltados, redução de tempo de maturação, e também aumento da fermentabilidade e produção de cervejas de baixa caloria. Em óleos e gorduras, você tem, por exemplo, a lipase e a lisolecitina, que vão atuar junto com outras enzimas no processo de interesterificação que nós vimos lá na aula de lipídios, que era o método substituto da hidrogenação para produzir uma gordura sólida a partir de um óleo vegetal. Desengomar o azeite, tá? Ou seja, reduzir a quantidade das gomas que existem naturalmente no azeite e proporcionam aspectos visuais e de sabor diferentes do que é desejado. Então, você necessita tirar esses compostos e degradar a pectina solúvel e insolúvel, reduzindo a viscosidade e fazendo o componente líquido fluir mais livremente, como por exemplo no azeite de oliva. Nas bebidas alcoólicas e destiladas, nós temos a aplicação também de amilase e amiloglucosidase para liquefazer o amido, produzir açúcares a partir do amido, melhoria do crescimento das leveduras que vão produzir o processo de fermentação e também a degradação da celulose natural do mosto que vai ser utilizado para fermentação. Bom, ficamos por aqui hoje e até a próxima aula. Resolvam os exercícios, envie suas dúvidas e bom estudo!